qual que é o meu objetivo. Hoje eu estou inaugurando com vocês uma série de aulões gratuitos que eu pretendo fazer toda quarta-feira, sempre que der. Pode ter alguma que não dê e tá tudo bem também, sem muita pressão psicológica em mim. Esse é já um esquenta para mais uma trilha do Cão Equilibrado, que vai acontecer em maio, mas que dessa vez vai ser bastantinho diferente, tá, galera? Vai acontecer no YouTube, então já é para a gente ir se ambientalizando com esse espaço aqui para a gente trabalhar. E dessa vez, a trilha do Cão Equilibrado, mesmo que você já tenha feito outros eventos, outros cursos gratuitos, essa trilha, ela vai ter o foco em socialização e reatividade, tá bem? Então, a gente poder começar a falar de reatividade hoje já é uma introdução ao que a gente vai aprofundar no curso gratuito de maio. Depois eu passo detalhes para vocês, para quem quer se inscrever e saber mais as datas, enfim. Isso eu passo para vocês lá no Insta, assim que tiver definido, tá? Durante a aula, eu vou fazer algumas perguntas para vocês. Quando eu fizer, o pessoal que da escola de tutores já sabe, já vão respondendo, mas respondam, porque eu vou sentindo quem está aqui e vou conseguindo direcionar um pouquinho mais a aula para fazer sentido para vocês também. Então, peraí, vou excluir aqui do Insta e vou ter que usar o Insta aqui, ó, de colinha para mim, para a gente poder... Gente, o que pode, né, tornar um cão reativo? Eu sei que muitos de vocês que estão aqui têm várias dúvidas em relação a eu estou passando isso com meu cachorro, eu já sei que é reatividade, alguém me falou, enfim, ou eu imagino que seja, e o que eu faço para resolver? A questão da reatividade canina, o buraco é bem mais embaixo. Por quê? Porque é complexo, exige um monte de coisas, assim, relacionadas ao ambiente, a habilidades de comunicação e treino do tutor, entender as causas, saber lidar com as limitações, entender antecipações. Então, são vários pontos que a gente tem que atentar quando vamos trabalhar, mas o foco hoje dessa primeira aula que abre essa série é trazer para vocês um nível maior de consciência. Então, sem muita ansiedade, que a ansiedade faz mal, sem muita pressa, vamos focar em, eu vou fazer esse aulão da Manu hoje e eu vou começar a aprofundar, expandir o meu conhecimento em reatividade, para tanto prevenir quem tem um cão que não saber prevenir, porque um cachorro pode se tornar a qualquer momento, eu vou entrar mais nesses pontos logo mais, ou para até ser capaz de tratar. E melhor ainda, para não cair em roubada, sabe? O que seria roubada? Roubada seria você estar passeando com seu cachorro, ou estar em algum lugar, e alguém falar assim para você, faz isso que é o que seu cachorro precisa. Você acaba seguindo um conselho de uma pessoa que parece que sabe, e às vezes você ferra com tudo com o seu cachorro. Então, se vocês também souberem evitar que isso aconteça, já é muito bom, tá? Quando eu trouxe os pontos aqui, que eu destaquei 5 principais, eu falei sobre a falta de socialização até os 5 meses e meio. Todo mundo que está aqui, as 52 pessoas, sabe sobre o período de socialização? Vocês sabem sobre isso ou vocês têm dúvida? Se você entende bem, coloca um joinha para mim. Se você não entende muito bem ou não sabe nada, coloca um negativinho aqui nos comentários que eu vou observando mais ou menos o nível geral de vocês aqui. O que acontece, gente? Os cães têm uma janela de socialização que seria um período ideal, o melhor período, e ele acontece até por volta dos 6 meses de idade. 5 meses e meio é o mais seguro para a gente falar, mas pode variar. Tem cães que demoram muito para amadurecer. O Taz foi um cão que demorou muito para amadurecer. Então, ele estava no período de socialização ainda ali até os 7 meses, eu percebi. Outros cães
amadurecem muito rápido. Então, quando eu dava aula de socialização de filhotes, né, eu inaugurei isso em 2011 no Brasil, foi a primeira pup class no Brasil, foi em Rondonópolis, no Mato Grosso, depois teve em Cuiabá, teve aqui em Floripa. Quando eu inaugurei isso, e trabalhava nessas turmas só com filhotes, eu podia observar que tinha alguns cães ali que com 4 meses e meio, 5 meses, eles já estavam muito avançados. Então, logo dava 5 meses e meio, eles realmente já estavam saindo do período de socialização. Isso é muito, muito importante vocês saber, mesmo que vocês não vão poder voltar ao tempo atrás, e tudo bem se não der para voltar, porque a gente não tem esse controle, mas o que pega é o seguinte, vai dar para você identificar as fases de desenvolvimento que o seu cão passou e o que foi acontecendo em cada uma delas, aonde começaram os problemas, porque isso vai ajudar muito também no tratamento. Quando a gente consegue saber. Porque quando a gente adota um cachorro, resgata um cachorrinho, pega um cachorro adulto, a gente não entende, né, tudo isso. A gente não tem, quer dizer, a gente não entende, não, a gente não tem como saber. A gente não vai como voltar atrás, não tem nem, às vezes, como ter informação. O que pesa, que confunde muitas pessoas e que eu percebo que é, assim, causadora de muita perca desse momento maravilhoso, é o seguinte, galera. Como os cães, quando são filhotes, são bem amigáveis, em maioria, tudo que eu falar para vocês eu estou generalizando, tá? Mas em maioria, quando os cães são filhotinhos, eles são mais receptivos com pessoas, até com outros cães, com outros bichinhos. Isso acaba trazendo uma falsa impressão para o tutor de que aquele cachorro é amigável, de que tá tudo bem, que aquele cachorro lida bem com pessoas, de que aquele cachorro lida bem com outros cães. E outro ponto que pega, também por não saber sobre esse período, é que tem as questões das vacinas, que muitos cães fazem uma vacinação mais tardia. Se a gente for pensar bem, mais ou menos a vacina do cachorro, ela vai acabar ali pelos 4 meses, por volta dos 4 meses, mas tem muitas alterações, né? O cachorro ficou doente, às vezes você adotou e está refazendo as vacinas. E normalmente os veterinários não orientam a gente a não passear com os nossos cães, né? Não poder passear com os nossos cães. Então, isso faz com que a gente perca esse período de socialização também. E por medo deles pegarem alguma doença, algum vírus, acontecer alguma coisa, a gente acaba fechando eles em casa e colocando dentro de uma bola de vidro. Tudo isso é a receita do caos, tá? Por quê? Porque quem tem um cachorro reativo que criou esse cachorro desde pequeno vai se identificar muito com uma coisa que eu vou falar aqui. E se vocês estiverem se identificando com o que eu estou falando, vai comentando aqui que aos pouquinhos eu vou lendo, tá? O que isso quer dizer? Gente, geralmente, quando o cachorro entra na fase da adolescência, isso é importante também vocês saberem, aonde que entra a adolescência dos cães? Ó, primeiro de tudo, eu quero que vocês tenham bem firme com vocês que não existe uma data rígida. Tudo que eu estou passando são estimativas, porque tem variações dentro do desenvolvimento de cada indivíduo e de raças e portes. Tudo isso reflete, tá? O que pega é que mais ou menos os cães entram na adolescência, pré-adolescência, alguns, adolescência, ali por volta dos 6, 7... 7, geralmente, eles estão na pré-adolescência, é muito certo. Mas ali pelos 8, 9 meses, os cães estão nessa fase de adolescência. Então, geralmente, é quando o tutor leigo, que não sabia, porque não recebeu essa orientação antes, ele começa a ter problema. E aí ele fala assim, caramba, mas o meu cão sempre foi bonzinho na hora do passeio, ele sempre lidou bem com outros cães. Mas a partir dessa idade, ele começou a brigar. A partir desse momento, ele começou a reagir muito forte, né? 1 ano, o cachorro ainda é um cachorro muito jovem.
tá? Ele ainda é um cão adolescente para muitos. Tudo bem, então vocês entenderam que tem essa questão da fase da infância, tem o período de socialização, só que a socialização deveria começar ali cedo, ali desde que o cãozinho tem 2 meses, assim, você já deveria estar fazendo várias exposições, e pelo amor de Deus, essas exposições são extremamente pensadas e planejadas. Tudo é feito para ser muito bem feito dentro de critérios pensados. Porque dentro desse período de socialização, também você corre o risco de estragar seu cachorro. Porque é como se ele tivesse uma janela perfeita para aquilo, mas extremamente sensível também. Onde você erra a mão, e errar a mão, gente, é um detalhezinho. Um detalhezinho que você nem percebe. Se você não é profissional, às vezes você nem percebe. Um detalhezinho que você erra, no lugar de você socializar, você sensibiliza. Então, tudo isso que eu tô falando para vocês é para trazer consciência para vocês e começarem a entender assim, caramba, eu nem sabia que isso existia, eu não fiz essas socializações que a Manu tá falando, ou o que muita gente acha que está socializando e está expondo o cachorro a coisas que não são legais, expondo a muita abordagem, coisas excessivas, e ferra com tudo. Olha como é complicado, né? Se a gente tem essa primeira infância ali, a primeira infância, a infância, e esse período de ouro, ele vai até por volta dos 5 meses e meio, depois entra numa pré-adolescência, entra numa adolescência, ali por volta do 1 ano e meio, até os 3, 2,5, o cão está se tornando adulto, com variações dos mesmos fatores, raça, porte, indivíduo. Então, quem não fez aquela tarefa de casa lá no período de socialização e aí passa por uma adolescência que começa a ter problema, na fase adulto o pau pega. É onde você fala assim, caramba, gente, a coisa saiu de controle, eu não consigo realmente resolver mais isso, meu cachorro está extremamente agressivo, reativo, descontrolado, tá? Nunca os cães da nossa casa contam como socialização. Sim, eu estou falando de uma forma rigorosa para vocês. É claro que se a Gaia não tivesse nem visto, nem convivido com o Tazi, brincado com o Tazi, com o Dom e com a Magali, ela seria muito pior. Ter sido exposta a um cão jovem para brincar, uma cachorra mais velha que não queria, um cão muito idoso, gerou uma bagagenzinha na mochila do conhecimento dela. Mas o que a gente não pode nunca considerar, que é o que eu queria falar para responder a pergunta da Ju, é assim, quando o cão, o fato da Gaia ter convivido aqui com os meus cães não quer dizer nada que ela vai ser sociável com todos os outros cães da rua, com todos os outros cães que ela encontrar que não sejam esses 3 de casa. Então, a gente não pode considerar que esse comportamento bom que o nosso cão tem com os nossos cães de casa quer dizer que ele foi socializado e vai se estender aos demais, tá? Tá dando para vocês entenderem, né? Deixa eu mudar aqui. Então, eu fiz um breve resumo ali sobre a questão do período de socialização. Eu não vou aprofundar muito, se deixar eu fico falando 3 horas aqui para vocês, porque vai já ter esse curso gratuito, que é a Trilha do Cão Equilibrado, que vai ser todo enfatizado em socialização e reatividade canina. Lá a gente vai aprofundar bem mais, tá? Beleza. Então, o segundo ponto que a gente também vai ter que cuidar um pouquinho é, por exemplo, experiências ruins ou traumáticas. Gente, uma experiência ruim para um cachorro é 2 palitos para acontecer. O nosso cachorro pode ter uma experiência ruim porque você estava passeando com ele e estava tudo perfeito, só que, de repente, um carro buzinou para outro, ele se assustou e ele passa a ter pavor de buzina. Ou ele pode ter uma experiência traumática só porque você pisou
com um salto alto na pata dele, lá quando ele tinha 4 meses. Ele pode ter uma experiência traumática sendo o cão mais equilibrado, mais socializado, você fez tudo certinho com ele, mas ele tinha 3 anos e você estava passeando e um cachorro escapou e atacou ele. E esse cachorro que veio e atacou ele não precisa nem ter machucado, pode ter sido só um susto. Nunca seremos nós que mensuraremos como que o cão recebe uma coisa. O cachorro, e eu ensino muito isso dentro da escola de tutores para os meus alunos, porque no começo eu percebo que se tem mais dificuldade para entender. Mas o cachorro, ele pode pegar uma coisinha desse tamanhozinho assim, ó, e fazer um bicho de 7 cabeças. De um susto que ele toma no lugar, ele não querer passar mais naquele lugar lá. E para você, pode não fazer sentido, você pode nem saber aquilo ou achar que ele está exagerando. Só que não somos nós que decidimos o quanto uma coisa é assustadora, o quanto uma coisa é aversiva, o quanto uma coisa é desconhecida dos nossos cães. Tá? E tudo, no slide que eu tinha feito para vocês, eu tinha colocado isso, mas assim, tudo que os cães não entendem por ser desconhecido, tudo que é estranho para o cachorro pode ser ameaçador da vida dele, pode ser amedrontador e pode gerar nele a necessidade de fugir e ou atacar. Isso eu queria muito que vocês se concentrassem nisso. E todo mundo que está assistindo essa aula, que não é da escola de tutores, porque quem é da escola de tutores, isso aqui depois fica editadinho, bonitinho, vai lá para dentro da plataforma do Hotmart, vocês têm acesso por um ano. Quem não é, daí não vai conseguir acessar depois. Então, eu queria que vocês estivessem anotando isso, porque uma coisa vai complementando a outra, tá? Então, o que eu estou tentando trazer para vocês aqui nesse ponto 2? Que o quanto seu cachorro pode se assustar, se sensibilizar com uma coisa, é ele que define. Não somos nós. E você nunca deve olhar, vocês nunca devem pensar assim, isso foi pouca coisa. Vocês devem olhar como ele reage para aquilo, porque se a reação dele é exagerada, seja de medo, seja de agressividade, seja de ansiedade e excitação por aquilo, então aquela coisa é forte para o seu cão. É o seu cão que diz. A gente tem que observar o nosso cão nessa hora. Um cão mais medroso, tudo para ele vai ser uma coisa muito maior. Um cão muito agitado, muito ansioso, tudo vai ser motivo de muita ansiedade. Um cão que aprendeu a reagir com agressividade para afastar tudo dele, que ele não se sente confortável, ou para proteger as coisas que ele quer, enfim, ele vai fazer mais uso disso. Então, os cães têm características comportamentais como a gente, tá? Beleza. Então, tanto experiências ruins quanto traumáticas podem ser esses fatores que vão construindo. Imagina que tudo isso que eu tô falando com vocês, gente, são pontinhos que ou vocês vão falar para mim assim, que bom, ponto 1 eu fiz certinho, não tô com problema nenhum, tá tudo certo. Ou são coisas que você vai falar, caramba, aqui eu não consegui desenvolver muito bem, e por isso eu tô com problema nesse ponto, tá? O terceiro ponto, que é o de não lidar bem com frustrações. E aqui a gente tem que ter muito cuidado quando a gente vai falando desse assunto aqui, que é o quê? Como um cachorro lida com limites, como um cachorro consegue lidar com um não poder fazer algo, ou ter que permanecer numa situação, por exemplo, você sai com o seu cachorro e no meio desse seu passeio, você decide sentar num café para tomar um café e fazer uma ligação que apareceu do seu trabalho que você tem que responder naquela hora. Se você tem um cachorro que não foi treinado e educado para que ele consiga lidar bem com permanecer no ambiente, mesmo quando ele queria, na verdade, estar andando, ele queria estar explorando, ele saiu de casa para um passeio.
e de repente você mudou o plano, digamos assim. O quanto seu cachorro está treinado para lidar com isso ou não, é o quanto ele vai se dar melhor com essa frustração, com essa necessidade de ter autocontrole. E isso vai refletir se naquele momento ele vai conseguir ficar lá sentado, deitado, permanecer naquele ambiente bem ou não. Porque se você tiver um cão muito ansioso nessa hora, quer dizer que ao passar outro cachorro, aparecer uma pessoa que ele quer interagir, ou mesmo dele ter que ficar ali contido na guia por mais tempo, que ele não pode sair, não pode passear, ele não gastou a energia dele ainda, isso tudo vai deixando ele à flor da pele. Tudo vai deixando ele mais agitado, mais ansioso. A ansiedade, ela caminha muito, ela é a melhor amiga da reatividade, né? Toda vez que a gente está cheio de energia, que estamos à flor da pele, vamos estar mais suscetíveis de explodir, de reagir exageradamente a algo, tá? Daqui a pouco eu vou pegar umas dúvidas para falar um pouquinho, que eu fiz uma seleção aqui. Outro ponto, gente, esse ponto aqui também leva muitas pessoas a se confundirem, que é a síndrome do cão vereador, né? Eu chamo desse nome, é um nomezinho que eu batizei, vocês já devem ter escutado bastante por aí, que é aquele cachorrinho que ele sai na rua e ele quer falar com todo mundo. Ele quer falar, ele quer ir onde ele quer ir, ele quer socializar. E isso leva uma impressão muito ruim para os tutores, que acabam achando que o meu cachorro é muito amigável, meu cachorro é muito sociável, meu cachorro quer muito interagir. Só que para o outro cão, isso é totalmente desagradável. Um cachorro que fica abordando ele, mesmo quando, porque os cães, as interações entre os cães, elas deveriam acontecer quando esse cão aqui fala que ele quer interagir com esse que está falando oi. Mas quando esse cão aqui, eu vou pegar meus cachorrinhos, peraí, que eles são bons para explicar. Tchau. Esse cãozinho aqui é o cão vereador. Ele sai na rua e ele quer interagir com todo mundo, tá? Eu não sei por que tá dando essa falhazinha aqui na imagem, gente, mas desconsidere, tá? Não vou saber ajudar agora isso aqui. Ele quer falar oi para todo mundo. Só que quando ele encontra esse cão aqui, o marronzinho, esse marrom, ele pode tanto se comunicar, mesmo de longe, falando que quer dar oi, e o fato dele não querer comunicar, não ser agressivo, o marrom não vai ser agressivo nem nada, mas o marrom também não deu nenhum sinal que queria falar, é um sinal de que ele não quer interagir. O cachorro, para ele dizer que ele não quer interagir, ele não precisa necessariamente ser agressivo, ser agitado, demonstrar de alguma forma. Ele pode, quando o cão, às vezes, fala que ele não quer falar com aquele outro cão, pode ser simplesmente uma não interação visual. Uma cabeça que vira de lado, um foco que ele muda. Um bom entendedor, um bom cachorro socializado, vai saber identificar isso e vai tirar o time de campo, não vai ser abusivo, não vai forçar a barra. Já um cachorro que não é um cachorro que foi realmente socializado, ele não entende o que o marronzinho falou e ele vai lá e força a barra nessa interação. Ao forçar a barra nessa interação, que é chegar muito rápido, ele pode provocar uma reação de pedido de distanciamento ou de evitação de interação por parte do marrom. Vocês estão conseguindo pegar o exemplo que eu estou dando? Porque aqui tem muitas chaves que eu estou passando. E quem ainda não é aluno vai entender que os conteúdos são complementares, tá? Prestem atenção. Prestem atenção aqui na aula. O que pesa é que aquele cachorro que gosta muito de falar oi para todo mundo, mas que quando ele avista outro cachorro ou pessoa, ele chora, faz um escândalo, puxa muito na direção, ou late exageradamente porque ele quer ir para lá,
esse cachorro, ele ferra com tudo na interação. Porque o outro cachorro, o cachorro-alvo do branquinho, o branquinho que é o que tem síndrome de cão vereador. O branquinho passa uma imagem para esse marronzinho de total descontrole, de instabilidade emocional, de alguém que ele não deve se misturar. Então, assim, por mais que esse aqui seja educado e socializado, ele não tem que querer interagir com o descontrolado. Vocês iam gostar se você estivesse passeando na rua? Vocês aqui, ó, 53 pessoas, você estivesse passeando na rua. De repente, uma pessoa limpinha, cheirosa, boa aparência, bem vestida, tudo que você pensar assim, fala assim, isso não me dá medo. Mas essa pessoa viesse correndo na sua direção e te grudasse, abraçasse, gritasse, pegasse você, sacudisse, falasse, vamos brincar, vamos brincar, vamos brincar, vocês iam gostar disso? E se uma pessoa viesse ainda de uma forma estranha, com um cheiro desagradável, com coisas que fossem bem ruins para você, bem aversivos, pense em situações ruins que te gerassem medo e forçasse a interação com você, você ia gostar? Não, a gente não ia gostar. Então, por que que os nossos cães têm que gostar disso? Se vocês me encontrarem um dia na rua andando com os meus cachorros, faz de conta, tá, gente? Vou só contar uma historinha porque eu quero explicar para vocês como que eu me posiciono. Eu tô andando, faz de conta que esse aqui eu tô andando com o Taz. Tô andando com o Taz. E aí eu encontro a Dan. A Dan Dan, só tô usando você para exemplo, não quer dizer que você é essa, tá? É só para a gente interagir aqui. A Dan é a tutora desse cão vereador. E a Dan, ela acha que o cachorro dela arrasa. É o cachorro mais sociável de Floripa. E porque a cachorra dela é uma cachorra super sociável, que a hora que ela me encontrar com o Taz, que eu vou deixar ela ir falar com o Taz malucona desse jeito, latindo, chorando, vindo correndo. Como que eu me posiciono? Eu vou chegar na hora que eu ver que a Dan tá vindo na minha direção com aquele cachorro descontrolado, puxando, latindo, chorando, não importa. Eu vou na hora falar, não se aproxime. Não quero interagir. E vou tirar meu time de campo. Eu consigo fazer isso, porque eu sou meio direta. Se vocês não são, vocês têm que aprender a ser dentro da maneira que seja boa para vocês. Da forma que vocês se sentem confortável falar, mas vocês têm que proteger os seus cães dessas abordagens indevidas. Porque mesmo que o Taz foi bem socializado, tá tudo certinho, se esse cachorro com síndrome de ansiedade vereador chegar nele dessa forma, pode provocar uma reação do Taz. Os meus cães não gostam de interagir com cães descontrolados, porque não faz parte muito do repertório deles. Eu evito ao máximo esses tipos de abordagens. Às vezes acontece, um cachorro escapa, vem correndo na situação. Aí a gente tem que fazer os planos B, tentar sair daquela situação o melhor possível. Mas eu não fico expondo. Por quê? Numa dessa conversa exagerada, o Taz aqui fala, eita, tô achando estranho esse cachorro branquinho. Não quero mais essa interação. Sai pra lá! E é assim que saem as brigas. E aí, às vezes, ele só faz aquele barulho para afastar. Esse aqui, o branco, o que era sociável, com síndrome de cão vereador, ele vai e briga. E uma briga se dá. E a partir de uma situação dessa, o cãozinho com síndrome de ansiedade, toda hora falo ansiedade de separação, o cãozinho vereador se torna um cão reativo agressivo. E esse aqui, o Taz, que era um cachorro bem educado e socializado, fica um cão reativo também. Só por uma coisa dessa. A gente volta lá naquele item ali que eu falei para vocês. Aqui, ó. No 2. Só que se vocês pensarem bem no que eu tô falando, esse 3, não lidar bem com frustrações, ele tá muito atrelado aqui no cão vereador. Vocês conseguem visualizar isso? Faz sentido para vocês? Responde para mim aí.
Então, a Fernanda tá falando assim, ó, o meu era um cão vereador quando filhote, e depois dos 6, 7 meses ficou agressivo com estranhos. Na verdade, Fer, seu filhote, ele era um cachorrinho que ele era um filhote amigável. E talvez você não moldou, você não fez o que precisava, né? Porque você não sabia. E nem sempre quer dizer que ele passou uma experiência ruim. Gente, tem muitas variantes dentro disso. Eu tô fazendo, assim, um resumo do resumo. Mas simplesmente porque ele sempre ia quando ele queria falar oi, ele pode depois, toda essa ansiedade se desdobrar em uma agressividade, em uma reatividade. E aí, cadê aqui, ó? O que a Fer fala fecha com aquilo que eu falei para vocês no começo, não falei, gente? Que ali por volta dos 7 meses, alguns com 6, mas ali 9, 8, ou seja, entrou na adolescência, a gente começa com os problemas. Tá vendo como fecha? Geralmente é aquele caso que eu falei naquela hora lá. O cachorro era bem amigável, mas depois ele começa a apresentar o problema, mas porque ele não foi, na verdade, bem socializado, bem educado. Esses pontos todos que eu estou destacando, tá? Sim, excitação pode virar agressividade. Tudo que é muito, assim, para o cachorro, tipo excitação, euforia, agressividade, já mistura com comportamento sexual, é tudo meio que eles entram numa caixinha, assim, de mesmos comportamentos. Eles, de um ponto, eles vão para outro. Tem cães em creche que eles estão brincando, eles são amigos, eles se adoram. Mas a brincadeira começa por um nível de que a excitação desses dois cães aumentam e eles brigam. Então, nas gestões de grupos, a gente, quando vê que o cão eleva muito a energia, a gente dá uma separada, dá uma baixada, muda, quebra o foco ali, porque senão bons amigos podem brigar. Tem que pensar que é bicho, é diferente da gente, né? Tá? Ó, a Hannah e Morfeu tá falando assim, Manu, nossa, agora caiu a ficha. Levei Morfeu muito em um lugar onde os cães ficam soltos. E quando chegamos, tem uns cachorros que vêm correndo falar com o Morfeu. É onde o Morfeu reage. Essas situações, gente, dos nossos cães serem abordados muito assim de frente, é muito ruim para os cachorros, tá? Vocês querem ver? Eu vou dar um exemplo bem legal para vocês aqui. Se vocês observarem mesmo os cães de rua, cães que moram na rua, eu não digo aquele cachorro que fica na frente da casa que ele mora. Geralmente, tudo que eu estou falando com vocês, eu estou generalizando, tá? Por exemplo, se são cães de rua que moram na frente de uma casa, eles fazem território ali. Então, não são esses os casos que eu tô falando. Tô falando de cães que são cães de rua, que vagam na rua, que ora estão num lugar, ora estão em outro, andam por uma região. E você passeia com seu cachorro e costuma passar ali e encontrar o seu cão. Esses cães, se você reparar, a maioria não vem assim, ó, não são agressivos com o seu cachorro, e quando o seu cão tá passando, se eles querem interagir, se ele é amigável, quer interagir, ele nunca vem assim, ó, em linha reta. Nunca. Sempre, essa câmera, ela tá invertida, tô perdida com a câmera aqui. Sempre, deixa eu ver se eu tiro, aqui, ó. Tá. Sempre o cão, você tá com um cãozinho aqui, geralmente, esse cão, normalmente, ele faz uma volta. Ele faz uma voltinha. O encontro dele nunca é linha reta. Esses encontros linha reta estão muito relacionados aos cães nossos que ficam presos em casas. E, às vezes, eles estão em um outro ambiente lá, que também é um ambiente restrito. E aí, eles têm esse hábito de ir lá correndo, chegar em quem tá entrando. Né? Por isso que o melhor sempre é num daycare ter uma área de que o cão entra, mas ele ainda fica restrito dos outros. Aí ele entra, passa uns minutos ali, uns 15 minutos, depois é misturado os cães. Porque corta aquilo de você jogar um cão no grupo e todo mundo
chega perto. Tem cães que lidam bem com isso, mas tem cães que não, que lidam muito mal com isso, a maioria, tá? Beleza. Então, o quinto ponto que eu estava falando com vocês, que eu estava trazendo aqui, era sobre o que esses pontos, tudo isso que eu estou falando para você tem a ver com 5, que é a falta de conhecimento, de comportamento e habilidade de treino por parte do tutor. Porque o que ferra muito para nós é justamente isso, sabe? O nosso cachorro não ter recebido oportunidade pelo tutor que está criando ele de saber como lidar com esse cão, né? De saber quais são as necessidades desse cachorro e entender as variantes de comportamento, entender por que ele se comporta desse jeito e não daquele. O que acontece, né, gente? A gente tem, muitas vezes, tem expectativas muito reais acerca de um cão. A gente tem um cachorro e a gente acha assim, vou pegar um cachorro e vai ser tranquilo, eu vou pôr uma guia, você vai passear, e depois eu vou voltar em casa, vou deixar ele o dia inteiro e você vai trabalhar. Não é assim, né? Eu sempre falo, eu vou deixar esse exemplo mais uma vez aqui para vocês. Se eu amanhã decidir ter uma outra espécie de animal, por exemplo, eu morro de vontade de ter um bode marrom, bem barbudinho, assim, eu acho lindo e adoro os caprinos e adoro cavalo. Se amanhã eu decidir ter algum desses bichos, no mundo perfeito, no mundo ideal, o que eu vou fazer? Eu vou antes lá estudar sobre a espécie, estudar as necessidades, entender como que eu vou adaptar o ambiente, entender como que eu vou arrumar a rotina, entender como que eu tenho que me comunicar com esse animal, como que eu vou colocar ele para dentro ou para fora de uma área, como que eu acostumo ele a ser manuseado, como que eu acostumo ele a ser escovado, higienizado, tomar banho, ser vacinado. Esse é o correto. Mas muitos não souberam, não sabiam, não faz a coisa da forma correta. Eu mesma já contei nesses cursos que eu dou, nos cursos gratuitos, que são preparatórios para minha mentoria, eu já falei em todos, eu acho que eu já contei isso, sempre conto, que eu não fiz nada, eu peguei o meu primeiro cachorro também e comprei, eu não tinha nem casa, eu fui arrumar casa depois que eu tinha o meu cachorro, por causa dele. Então, tudo bem se é o seu caso, tudo bem você fazer isso. Mas agora que você já está aqui, cada um de vocês estão aqui, que vocês estão buscando orientação, muitos já estão na escola, outros, enfim, estão buscando os seus meios. Agora é hora da gente aprofundar para entender, porque não tem como tratar a reatividade se a gente não entender, tá? Semana que vem, a aula de quarta que vem, se vocês verem no meu YouTube, é exatamente sobre esse tema, adoção de cães adultos e como adaptar. Você vai gostar, tá, Adriano? Vai ajudar. Olha o que a Tamires está falando aqui. Eu sou mãe de primeira viagem e errei muito. Então, Tamires, eu também errei pra caramba com o meu primeiro cachorro. Se eu tô aqui hoje, nessa profissão e hoje ensinando até sobre treino e comportamento de cães, é por causa desse meu cachorro que eu apanhei muito. Então, no final, eu fiz do limão uma limonada, tá? O que não pode fazer? Dormir no ponto. O que também não pode fazer? Ansiedade. Achar que vai resolver as coisas de uma hora para outra. Não vai. É difícil. É lento, é moroso. Só que se você pega um método, se você pega um passo a passo, se você tem alguém te guiando, você encurta todo esse caminho. Mas reatividade canina, ela está no topo dos problemas, dos mais complexos. E ela só piora quanto mais tempo você demora para começar a tratar. Só piora, só piora. Porque generaliza e escala. Mas aí eu não vou entrar nesses pormenores agora. Então, eu vou pegar aqui alguns comentários para a gente destrinchar um pouquinho, tá? Agora me ajudem se eu vou conseguir trazer esse comentário aqui. Vamos ver se eu vou conseguir. Vamos ver, gente.
Ué, cortou? Ah, tá. Vou conseguir agora. Eu acho que vai dar certo, gente. Tá dando para vocês lerem? Muitas raças são mais reativas, viu? E são mais difíceis porque são mais sensíveis, tá? Tá. Então vamos lá, vamos pegar esse comentário agora aí que eu selecionei alguns para a gente trabalhar aqui juntos, tá, gente? O que eu quero pedir para vocês? É focar na aula, porque assim, não é uma consultoria em grupo, então eu não consigo falar sobre assuntos muito diversos, senão eu perco o foco da aula, tá bom? Eu tenho que tentar discorrer um assunto com começo, meio e fim, porque é um aulão mesmo. Tá, vamos tentar aqui, ó. Eu vou ler também em voz alta para vocês. É o seguinte, ó. No caso da minha, só não errei no item 1, que era desses pontos que eu falei para vocês aqui. Do mais, teve uma briga, acho que não ensinei direito o básico, é uma vereadora e a inexperiência de saber cuidar e educar direito, que é o que a Sara trouxe nos comentários lá do post. Gente, isso é muito comum, Sara, sabe? Então, eu não sei se a Sara está aqui, não se culpar, né? Por mais que às vezes a gente fique assim, poxa, eu podia ter feito melhor. A questão da briga, a da briga sempre tende a causar um dano muito grande, mas o bom é que tem como ajudar esse cachorro, tem como fazer ele se sentir confiante novamente, ele parar de ter medo excessivo de todo o cachorro, dele achar que sempre vai acontecer uma coisa ruim com ele. E o processo que a gente usa para isso, gente, a técnica que eu uso, existem várias formas de trabalhar. A que eu uso chama de sensibilização e contracondicionamento, tá? Então, deixa eu pegar uma outra aqui agora. Vamos ver se muda. Peço desculpa aí pela atrapalhada aqui nos compartilhamentos, gente, porque eu realmente, primeira vez que eu estou usando isso aqui, tá meio difícil para mim. Vamos lá. Agora é essa aqui, ó. Mas aos pouquinhos eu estou conseguindo fazer aqui. Tá, aí o da Kelly, a Kelly fala assim, minha mãe, esse da Kelly é muito importante, porque pode ser o caso de vários de vocês, ou pode ser uma coisa que vocês vão passar no futuro. Minha mãe está em adaptação com um cãozinho porte P resgatado da rua. Ó, tirou direto da rua. Ele tem muito medo de estranhos, se esconde, treme, faz xixi, rosa, tenta morder quando alguém quer pegá-lo, que é um animalzinho muito sofrido, tá? Então, olha só, se você pegou um cãozinho que você não sabe nada, você não sabe a origem dele, tudo foi difícil, assim, né? Você não tem como ter informação de nada. Você pegou ele numa situação ruim, tá ajudando ele, tá fazendo o melhor que você pode. É importante dar um tempo para esse cachorro. E se você já perceber, eu falo muito, se alguém que está aqui já fez os cursos gratuitos, do tutor enxuga-gelo, vocês já escutaram falar sobre o tutor enxuga-gelo? Que é o quê? Que eu falo para vocês. A partir do momento que você identifica quais são os pontos difíceis para o seu cão, o que é gatilho para ele, não force a barra para ele naquele sentido. Então, se a Kelly entendeu que o cachorro dela, se esse cachorrinho, ele está se escondendo, ele está tremendo, ele faz até xixi, ele não quer que interaja com ele, não vai adiantar ficar forçando a barra para interagir pessoas estranhas, não. Acostuma primeiro com um só, com a pessoa que está cuidando, dá tempo ao tempo. O medo é o que mais demora a melhorar, o que mais demora a apresentar resultados, porque é medo. A gente não, é aquilo que eu falei no começo dessa aula, a gente não consegue mensurar o que esse animal está sentindo. A gente não consegue sentir
pelas palavras, ele não vai poder descrever como ele se sente, o quão sério ele é. Mas se eu sei que um cachorro, ao tentar fazer contato com ele chega a urinar, ele rosna para tentar afastar, ele tenta morder quando alguém quer pegá-lo, ele morde porque a pessoa está excedendo o limite dele, está exagerando. Porque ele já mostra que ele tem medo de pessoas estranhas. Por ter medo, ele se esconde. Ela descreveu muito legal os sintomas. Ele se esconde e treme. Chega a fazer xixi. Só que aí, se a pessoa ainda vai lá tentar mexer, ele rosna. Não resolve, aí ele tem que morder. Então, esse cachorro está sendo levado ao extremo dele. Isso que a gente não pode fazer quando a gente quer melhorar alguma coisa em relação ao comportamento do nosso cachorro, se ele está reativo a alguma coisa. Tá? Tá fazendo sentido isso para vocês, pessoal? Me deem feedback para eu saber. Deixa eu escolher mais uma aqui para nós. Gente, 4 minutinhos, tá? Vou responder mais 2. Aí a gente fecha. Aqui, ó. Olha esse aqui. Vê se vocês se identificam. Deixa eu só tirar um negócio aqui. Tirar aqui, ó. Tá. Tal da Geórgia. Minha Mora tem 5 anos e quando mais nova foi primeiramente bem recepcionada por um cão do mesmo tamanho e raça em um passeio. Mas do nada ele avançou nela. Depois disso, costuma latir e querer avançar nos cães ao passear. Fecha muito com o que eu falei para vocês, né? Sobre os cães. Falei do cão com síndrome de ansiedade, de síndrome de cão vereador. Mas isso quer dizer que é aqueles cães que se tornam mais reativos quando uma interação se dá mal, tá? Eu explico isso entro em detalhes nisso na escola de tutores, na oficina de reatividade que tem lá, que eu falo de uma regra que você, nas apresentações, nas interações, elas têm que ser bem rápidas, praticamente são 5 segundos ali, porque às vezes é esse tempo que você passa que faz com que esse cão ataque do nada. Nenhum cão ataca do nada, ele deu sinais, na verdade é porque as pessoas envolvidas não souberam ler, tá? Alguém passou do limite, ou alguém se sentiu inseguro porque era inseguro e porque não entendeu bem o movimento do outro cão, e aí eles mordem, só por isso. Olhos muito experientes conseguem ver e antever tudo isso. Quando a gente não tem experiência, a gente tem que dosar, então tem que ser em menos tempo para não acontecer isso do nada. E ela fala assim, ó, depois disso costuma latir e querer avançar nos cães ao passear. Também não é muito amigável com criança, não temos crianças na família, nem no convívio do dia a dia, ou seja, não foi socializado. Geralmente latindo, rosnando, até ameaçando de morder. O que eu quero de vocês nesse momento? O que eu quero? Que vocês percebam como eu estou lendo casos para vocês de comentários que deixaram no post, mas que fecham com o que eu destrinchei no começo dessa aula. É isso que eu quero de vocês aqui, tá? Eu não tenho, numa situação assim, num aulão aberto, eu não tenho como pegar, por exemplo, o caso da Geórgia e orientá-la de começo ao fim, porque isso é um trabalho de meses, que eu tenho que ir fazendo com peça em peça. Mas o que eu quero de vocês é que vocês, hoje nessa aula, que vocês casem esses exemplos de relatos com as palavras do tutor, pode até ser que a pessoa que eu estou lendo aqui, a dúvida está aqui na aula, mas eu quero que vocês encaixem no que eu acabei de orientar dos 5 fatores. Tá bom? É difícil entender linguagem canina. É complicado. A olhos leigos é complicado, exige muito estudo e muita observação, muita experiência. Então, não se culpe, porque é algo que confunde mesmo.
Isso você precisaria estar numa mentoria, tendo suporte para alguém falando, tá vendo aqui, ele virou assim, porque queria dizer isso. Aí vai clarificando as informações para você, tá? Normal não saber reconhecer, tá, Lilian? Porque assim, ó, existem muitos profissionais que ainda não sabem reconhecer, não porque são maus profissionais, apenas porque são novos na profissão e não têm ainda experiência. Porque não existe um livro, nenhum curso específico que vai te responder tudo. A linguagem dos cães, ela não envolve só um sinal. O cão pode estar com o pelo do dorso arrepiado e brincar numa boa com o cachorro e não vai ter intenção nenhuma de morder. E ele também pode estar com esse pelo arrepiado e avançar. Tudo depende de uma série de outros comportamentos, outros sinais que ele dá no corpo, além de quais são os repertórios comportamentais específicos desse indivíduo. Então, é uma coisa mesmo complexa, tá bom? Então, agora, a última dúvida aqui para a gente finalizar, tá, pessoal? Deixa eu pegar uma aqui. Vamos lá. A última nossa, então. Eu sei que dá vontade de alongar, e eu tenho mania de falar muito, mas eu tô querendo fazer bem certinho no tempo, porque vão ter outras aulas, e porque eu já dei aula ontem na escola de tutores. Amanhã eu tenho aula de novo, então para pegar leve também, para não ficar muito cansado, tá bom? Ó, daí a última aqui finaleira para nós é o seguinte, ela fala assim, que a causa é a 1, foi recolhido da rua filhotinho, com parvovirose, demorou para se recuperar, porque parvovirose é danada, é uma doença que mata muitos cães, então a gente sabe que quem pega acaba atrasando as vacinas, tem que tomar mais cuidado, né? Só pode sair com quase 1 ano, não socializou, porte médio, ataca pessoas estranhas e outros cães, é difícil. Gente, esse caso aqui é um caso feijão com arroz no meu trabalho, tá? Assim, como educadora canina. Cães que perderam um período de socialização, não puderam, seja porque cargas d'água for, de tudo aquilo que eu falei no começo para vocês. O bom é que a gente pode ajudar, a gente pode melhorar. Uma coisa até para dividir com vocês aqui, porque a galera que é da escola de tutores já sabe disso, mas tem muita gente que é novo aqui e não sabe. A Gaia, se vocês conhecem a Gaia, a minha Mali de 6 meses, ela não está socializada com cães, tá? Então, a Gaia é uma cachorra que vocês vão me ver muito trabalhando, mostrando nos stories, explicando. Hoje eu fiz um treino maravilhoso, até amanhã vai ser assunto da nossa mentoria em grupo lá na escola de tutores. Eu vou explicar como que eu organizei a sessão de socialização dela e foi, assim, muito produtiva, mas é um tema que vocês vão me ver muito falar, porque é uma coisa que eu estou passando. Por quê? Né? Existem 1000 motivos, mas eu fiquei doente, a pandemia, eu fiquei 2 meses com 3 idosos com comorbidades em casa, então eu perdi o período de socialização da minha cachorra, não pude aproveitar, mesmo tendo todo o conhecimento para fazer da forma correta. O bom é que eu sei como tratar, então eu vou agora correr atrás do prejuízo e resolver, e de quebra eu ainda vou conseguir ajudar vocês, dando exemplo, mostrando nos meus stories, produzindo conteúdo, que vai ajudar todo mundo lá também, tá? Sempre que puderem, acompanha, vem nas aulas gratuitas, mesmo quem não pode entrar, não tem problema, tá? Muita coisa entra aqui de informação. E aí é por isso que eu falei aquilo no começo. Essas aulas de quarta, elas vão ter sempre uma pegada de aula. Então, o que eu queria de vocês? Que vocês viessem com um caderninho mesmo, tá? Caderninho. Eu faço muitos cursos. E eu tenho 3 caderninhos de anotações, porque eu preciso anotar. Quando a gente está anotando, por exemplo, vocês estão anotando as orientações que eu estou passando, daqui a pouco você fala, caraca, tá aqui a chave, ó, era isso que a Manu, ela falou, é isso que eu tenho que fazer no meu. Então,
venham para essa aula de quarta encarando que vocês estão vindo numa escola também gratuita, num aulão gratuito. Não vou conseguir aprofundar com vocês, mas peguem porque o conteúdo é verdadeiro, tá? Dois cães machos castrados podem se dar bem? Pode sim. Inclusive não castrados também. Eu tenho 2 não castrados aqui em casa, tá? Gente, é isso. Eu preciso botar limite em mim e não ficar muito, porque senão eu fico muito, tá? Eu já dei aula de 4 horas seguidas. E eu realmente, no momento, eu não estou podendo fazer isso. Então, eu quero agradecer a presença dos 44, espectadores aqui, porretas. Quero pedir desculpa para vocês pelas confusões aí com a ferramenta nova, mas até que a gente foi bem, que deu para fazer aula. Eu vou estudar mais para aprender e fazer melhor na próxima de quarta-feira. Depois eu vou colocar no nos meus stories, assim que eu tiver as datas desse curso gratuito, que é a 7ª edição, que é a trilha do cão equilibrado, tá? E é isso. Eu acho que a princípio é... e eu não falei, mas eu vou anunciar no Stories também. No dia 20, eu vou liberar a pré-venda da Escola de Tutores com desconto de R$200, tá? Para quem está na lista de espera, que é um grupinho de lista de espera que tem... O link tá no bio do meu Instagram, tá bom? Mas eu coloco lá nos Stories. E sempre que eu colocar lá a caixinha de pergunta, manda sua dúvida. Eu vou começar agora a trazer umas alunas também da escola de tutores para conversar sobre os casos particulares. Vocês vão ver que tudo isso dá para vocês pegar conteúdo de graça e aproveitar ao máximo, tá bom? Beijo, boa noite, bom descanso para todo mundo, viu, pessoal? Obrigada pela presença. Tchau.